Olá, pessoal! Bom, dando continuidade ao nosso curso multimídia, agora nós vamos falar um pouquinho sobre cirurgia vascular. O que já caiu em prova, o que pode surgir aí na sua prova de residência. E vamos começar com aquela classificação das varizes, classificação de CEAP, tá? Nós temos lá de C1 a C6. Vamos relembrar, onde C0, paciente sem sinais visíveis de doença venosa crônica, são aqueles pacientes com insuficiência venosa, tá? Que normalmente vão se apresentar com um quadro de dilatação das veias aí dos membros inferiores. Então, o C0, praticamente uma perninha normal. O C1, o paciente vai apresentar telangiectasias, que são aquelas veinhas superficiais. Já vou mostrar a figurinha para vocês. No C2, veias varicosas. No C3, o paciente já tem edema, mas não tem alteração de pele. No C4, o paciente tem alteração cutânea secundária à insuficiência venosa. Normalmente, o quê? Uma hiperpigmentação, uma lipodermatosclerose. No C5, o paciente já tem alteração cutânea com úlcera e essa úlcera está cicatrizada. E no C6, o paciente tem uma úlcera aberta. Então, olha só. C1, esses vasinhos pequenininhos, são as tais telangiectasias. Olha o C2, o paciente tem varizes, tá? Então, veias varicosas, normalmente de grosso calibre, é o C2. No C3, o paciente já tem edema. E aqui é uma úlcera aberta, é uma úlcera não cicatrizada, C6, certo? Então, essas imagens, guarda aí, que às vezes pode mostrar uma perna com aquelas varizes todas dilatadas, sem edema, sem lesão de pele, sem úlcera, você vai classificar aquelas varizes como C2. Às vezes pode cair uma imagem só daquelas telangiectasias, aqueles vasinhos fininhos, C1, tá? Às vezes mostra uma perna, o paciente tem quadro clínico de sensação de peso no final do dia e tudo, e tem aquela pele normalzinha, não tem úlcera, não tem telangiectasia, C0, certo? O que pode cair também é uma diferenciação, você saber diferenciar se aquela úlcera apresentada pelo paciente é uma úlcera de origem venosa ou se é uma úlcera de origem arterial. Então aqui, na verdade, tudo bem, a úlcera pode te ajudar a diferenciar, mas muitas vezes vai te dar um quadro clínico sugestivo. O paciente tem uma úlcera arterial, aquele paciente arteriopata, tabagista, diabético, hipertenso, aquele paciente arteriopata que não chega sangue ali. E o paciente vem com histórico de claudicação intermitente, aí surge uma ferida no pé, uma ferida que não cicatriza, você examina o paciente, tem ausência de pulso, é uma úlcera muito dolorosa, tá? Diferente de uma úlcera venosa, onde o paciente pode apresentar varize, é uma ferida mais tá saindo bastante exudato, tá difícil de falar hoje, tá? E aquela ferida normalmente na parte medial da perna. Então, tem algumas coisas aí que eu vou mostrar para vocês nessa tabela que ajuda a diferenciar se o paciente tem uma úlcera venosa de uma úlcera arterial, mas vai muito pelo quadro clínico. Então, falou que tem pulso positivo, você não vai pensar em doença arterial, em úlcera isquêmica, você vai pensar mais numa úlcera venosa. Falou que o paciente tem ausência de pulso, o membro está mais geladinho, aquele paciente tem histórico de claudicação, você vai pensar numa úlcera isquêmica, uma úlcera que dói muito, é uma úlcera isquêmica. Então, aqui nesse quadrinho tem as principais alterações, tá? Vou mostrar em figura depois para vocês verem. A úlcera venosa é mais comum na face medial da perna, não que só ocorra na face medial da perna, inclusive vou mostrar uma imagem de uma úlcera venosa na face lateral. A úlcera arterial pode estar em qualquer localização. A dor da úlcera venosa é uma dor menos importante, tá? Que vai melhorar com a elevação do membro, afinal de contas, você vai facilitar o retorno venoso. A úlcera arterial é uma úlcera que dói muito e vai melhorar o quê? Quando você coloca o membro pendente. Se você abaixa a perna, você facilita que aquele sangue arterial chegue lá para a extremidade do pé, diferente da venosa. Se você elevar, você vai facilitar um retorno venoso. O exudato, essa palavra que não sai hoje de jeito nenhum. A úlcera muito exudativa é mais comum na úlcera venosa, tá? A pouca exudativa é mais comum na úlcera arterial. As bordas são elevadas e irregulares na úlcera venosa, borda rasa com margem bem definida na úlcera isquêmica. Pulso normalmente está presente na úlcera venosa e ausente na úlcera arterial. O edema, muito comum no paciente que tem doença venosa crônica, não é comum na doença arterial. Tá? E o paciente com úlcera venosa tem alterações na pele mais comuns, uma lipodermosclerose, uma hiperpigmentação cutânea
E no paciente com úlcera arterial, o que é comum é o paciente apresentar claudicação intermitente ou mesmo dor isquêmica em repouso. Olha essas imagens. Isso aqui, ó, olha essa alteração cutânea. Olha, se não são as bordas assim, ó, mais grossas, como coloca aqui, ó, bordas elevadas e irregulares. Aqui já é uma úlcera isquêmica. Você vê que não tem alteração cutânea, tem uma discreta hiperemia reacional. É uma úlcera mais rasa e pelo histórico do paciente você vai ver lá, o paciente que teve, isso aqui é questão de prova, que tem história de claudicação intermitente, que evoluiu com essa ferida, é uma ferida que não cicatriza, é uma ferida muito dolorosa, a gente tem que saber que o paciente tem uma úlcera venosa, a ferida não dói tanto, e é assim que a gente vai acertando a questão. Então, ó, essa questão deste pezinho aqui, ó, caiu na SUSE em 2016. Vozinha, 70 anos, falava que era diabética, hipertensa, ferida no pé há 7 dias, não apresentou trauma prévio no local e há 15 dias vem apresentando dificuldade para caminhar, ó, dificuldade para caminhar, o que limita e exceder suas atividades habituais, tais como ir lá no culto, na igreja, visitar a filha que mora 2 quarteirões de casa. Relata que precisa parar pelo menos 2 vezes no percurso. Então, o que ele está me escrevendo? Claudicação intermitente, numa paciente diabética, hipertensa, insuficiência arterial, gente. Tá te dando assim, pá, paciente insuficiência arterial. Ritmo cardíaco regular, hiperfonese de B2, ausculta nada demais. Membros inferiores, ele quer, ó, te confundir. Sem edema, que seria mais na úlcera venosa, não tem pelos, tá? Isso aqui é tipo de úlcera arterial, pequenas varicosidades. Pé direito apresenta lesão ulcerada em dorso, fundo limpo, tá? Tá vendo? Não é irregular, não quer aquelas bordas irregulares como na úlcera venosa. Xerodermia eritrema perilesional, assim como na figura, que é esta imagem aqui. Qual a conduta a ser tomada a seguir a partir dos dados da anamnese do exame físico? Gabarito da questão, biopsiar a lesão? Não, não é uma lesão com suspeita de neoplasia. Letra B, primeira coisa que você faz no paciente tem uma suspeita de insuficiência arterial vascular periférica, qual é? Medir o índice tornozelo braquial. Você lembra? Se o índice for menor que 0,9, praticamente diagnóstico de insuficiência arterial crônica. Claro, você vai confirmar, fazer todos os exames direitinho. Feito isso, você vai institucionalizar, vai começar com o tratamento clínico para esse paciente. Controlar a diabetes, controlar a pressão, mandar parar de fumar, fazer aqueles exercícios supervisionados, antiagregante plaquetário, por aí vai. Não tem que debridar e fazer cobertura local e prescrição de meio de compressão seria para tratamento de insuficiência venosa crônica, se fosse doença venosa. Aqui mostra o paciente que tem o quê? Telangiectasia. Isso é classificada como C1. Aqui mostra um paciente, ó, lesão ulcerada há 1 ano na face, terço distal da face medial, tá? Quando a gente fala em face medial, tem que pensar em úlcera venosa, não? A úlcera arterial pode acometer qualquer lugar, mas face medial é mais suspeita de úlcera venosa. Relata ainda que a úlcera é muito exudativa, tá? Muito exudativa, é tipo de lesão ulcerosa. Fala que é dolorosa, que não é tão comum doer a úlcera venosa, principalmente quando fica longos períodos em pé, com melhora da dor em repouso. Hipertensa bem controlada em uso de atenolol. A temperatura local é sempre aumentada em relação ao lado contralateral e tem hiperestesia próxima à lesão. Aí fala de dermatofibrose, ou seja, alteração cutânea, pulso distal de difícil palpação, mas tem pulso. Falou que tem pulso, não é insuficiência arterial, é insuficiência venosa. Fala que melhora com repouso, tem alteração na pele, é uma ferida que sai muito exudato, é uma ferida na face medial da perna, típica de úlcera venosa. Úlcera isquêmica, já falei que não é. Úlcera flebopática por insuficiência venosa crônica, perfeito, o gabarito da nossa questão. Na letra C, úlcera proliferativa pré-neoplásica, não, isso aqui não é característica de lesão pré-neoplástica, eu vou mostrar isso para vocês. E úlcera hipertensiva de Martorelli é uma úlcera que normalmente se desenvolve em mulheres com hipertensão arterial grave, tá? Geralmente no paciente que tem um membro, tem a úlcera e tem pulsos positivos. Também não é. Nós aqui temos um quadro típico de uma úlcera venosa. Falando um pouquinho de úlcera proliferativa pré-neoplásica, eu vou aproveitar essa questão para mostrar uma imagem para vocês, tá? A tal da úlcera de Marjolin. O que é a úlcera de Marjolin? É uma úlcera que desenvolve geralmente em cicatrizes de
queimadura prévia durante anos de evolução. Então, aquele paciente teve uma queimadura, ou o paciente teve uma cicatriz ali, um trauma muscular extenso, de pele extensa, e ficou aquele tecido fibrótico ali durante anos, 20, 30 anos, pode ser o quê? Devido a esse processo inflamatório crônico, tá? Desenvolver uma lesão ulcerada que, tipicamente, se for uma lesão neoplásica, normalmente é um SEC, um carcinoma espinocelular, que se desenvolve em áreas cicatriciais prévias. Essa úlcera é conhecida como úlcera de Marjolin, que nada mais é que um SEC, carcinoma espinocelular. Aqui, ó, uma úlcera de Marjolin em região de queimadura prévia, tá? Então, normalmente são ulcerações que têm um tempo superior a 3 meses, tem um tecido de granulação exuberante, já pode se apresentar já com sinais de infecção, com dor fétido, com secreção purulenta. Olha aqui, ó, esse paciente, para você ter uma ideia, é um paciente que ficou em peritoneostomia, fez um fechamento por segunda intenção durante anos isso aqui, tá? Aqueles pacientes largados, que não fazem controle, quando vê esses paciente assim, paciente de SUS, paciente carentes, esses pacientes moram sozinhos, não têm acesso a atendimento médico adequado, esses pacientes eles ficam muito largados. Quando eles chegam no pronto-socorro, chega desse jeito. Então, era um paciente que tinha um histórico, tinha uma peritoneostomia, sabe, antiga, que fechou lá por segunda intenção, então tinha essa área cicatricial muito grande, que desenvolveu o quê? O que veio na biópsia? Esse paciente foi atendido pela gente no hospital. O que veio nessa biópsia? Carcinoma espinocelular. Tá? E esse carcinoma espinocelular foi comendo toda a parede abdominal, evoluiu com fistas, esses pacientes super complicados. Então, falou que tem uma área cicatricial grande, você tem que pensar. Desenvolve uma lesão ali, depois de anos de uma queimadura, anos de uma ferida crônica, você pode pensar que esse paciente pode ter uma lesão neoplástica, que é um SEC. Lesão essa é conhecida como úlcera de Marjolin, que foi, ó, aqui, né, não, essa úlcera da questão era uma úlcera venosa. Eu só coloquei aqui para você saber que um dos diagnósticos diferenciais de úlcera é a úlcera de Marjolin, mas normalmente no seu enunciado vai falar ali que o paciente teve um histórico de uma queimadura prévia, uma história de uma área cicatricial que demorou para cicatrizar, foi durante anos e desenvolveu essa lesão neoplásica, certo? Bom, de vascular era isso que eu tinha para falar, tá? A gente continua aí no próximo bloco. Tchau, tchau.